Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar bem de perto um material específico, tá? Opa, vamos lá. É a lição 4 da Revista Bíblica, lá do segundo bimestre de 2002, da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Isso mesmo. E o comentarista é o pastor Placídio Tomás da Silva. Exato. O tema dessa lição é bem direto: mulher nas mãos de Deus. Um tema forte, né? Que foca em figuras femininas importantes ali no livro de Juízes. Sim, a lição traz como texto áureo aquele versículo de Juízes 5,31, sabe? Assim ao Senhor pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Um texto poderoso. E a verdade prática definida é: Deus não discrimina as mulheres cristãs na sua obra, mas estabelece o tempo e em que possa usá-las. Uma afirmação bem clara sobre o propósito da lição. Pois é, a base toda é a história de Débora e Jael, lá em Juízes 4. Então vamos analisar como o pastor Placide aborda isso. Ótimo, é fundamental ver como essas mulheres são apresentadas em papéis tão decisivos, né? Com certeza, para a gente entender Débora e Jael, precisamos dar um passo atrás, né? Qual era o contexto de Israel ali segundo a lição? Como eles chegaram naquela situação? Olha, a lição descreve um cenário bem difícil. Israel estava subjugado, né? 20 anos já. 20 anos? Nossa! Sim, por Jabim, rei de Canaã. Ele reinava em Hazor. E o motivo, segundo a lição aponta, citando Juízes 4.1, é que o povo tornara a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o que seria esse mal? A lição detalha? Detalhe assim, fala de casamentos mistos com cananeus, de servir aos deuses deles. Basicamente, esqueceram do Senhor, da aliança, sabe? Entendi. E a opressão era forte, pelo jeito. Muito forte. O comandante de Jabim, o Cícera, tinha um exército poderoso. A lição destaca os 900 carros de ferro. Isso, para a época, era intimidador demais. Imagino. Uma força militar que metia medo mesmo. E aí a lição comenta sobre o limite das provações, né? Como a misericórdia de Deus entra nessa história, mesmo com o povo sofrendo as consequências. Exatamente. A perspectiva que o pastor Placídio traz é que Deus permite a provação, sim, como disciplina, mas ele age quando a angústia chega no limite, sabe? Uhum. A situação era desesperadora. Israel não tinha como fazer frente ao exército de Cícera, aos carros de ferro. A intervenção divina era a única saída ali. Certo. E é nesse ponto que Débora entra em cena. A lição a chama de juíza corajosa. Isso já chama atenção. Quem era ela exatamente? Débora é apresentada de forma bem singular. Ela era profetisa, recebia a palavra de Deus e também era juíza. As duas coisas. Interessante. Sim, ela julgava as causas do povo, ficava ali debaixo de umas palmeiras, entre Ramá e Betel, e é ela quem recebe a mensagem divina para chamar Baraque. Ah, o líder militar. Isso. A ordem era clara: convocar 10.000 homens das tribos de Náftali e Zebulon, subir o Monte Tabor e enfrentar Cícera. E tinha uma promessa junto, né? A promessa de vitória. Uma ordem direta com promessa. Mas aí tem a reação do Baraque, que é curiosa, né? A reação dele é um ponto bem explorado na lição. Ele diz para Débora: olha, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Uma condição, né? Uma hesitação clara ali. Exato. E a Débora responde que sim, que vai com ele. Mas ela avisa, né? Por causa disso, a honra da vitória final sobre Cícera não vai ser sua. Deus vai entregar ele nas mãos de uma mulher. Puxa, que resposta! A lição contrasta os dois. Sim, o comentarista faz um contraste interessante. Aponta Baraque como talvez medroso no início, mas também humilde, submisso à direção de Deus através da profetisa. Já Débora é descrita como convicta, muito realista, corajosa e compreensível com a situação dele também. Entendi. E essa profecia sobre a honra ir para uma mulher, isso prepara o terreno para o final, né? Totalmente. Prepara o desfecho. Então, como é que a batalha acontece? O Baraque vai, reúne os homens. Sim, Baraque obedece, convoca os 10.000 homens. Cícera, claro, vem com tudo. Seu exército, os carros de ferro, tudo. O confronto era inevitável. E no momento decisivo, Débora dá aquela força final para Baraque, né? Diz: levanta-te,
Hoje é o dia. O Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Que encorajamento! E a lição enfatiza que a vitória foi mesmo divina. Deus agiu, confundiu o exército de Cícera, o poderio deles não adiantou nada, e o próprio Cícera Ele foge. foge. Vê que perdeu tudo e foge a pé, sozinho. E aí que entra Jael na história. Justamente, ele está fugindo e busca refúgio. Ele vai para a tenda de Jael, que era esposa de Éber, o queneu. Tinha um acordo de paz ali entre Jabim e a casa de Éber, então ele deve ter achado que estava seguro. Faz sentido ele procurar abrigo ali. Jael o acolhe, dá leite para ele beber, cobre ele com uma manta. Parece hospitalidade, né? Parece, mas aí, quando Cícera está dormindo num sono bem profundo, Jael age. Ela pega uma estaca da tenda, um martelo, E o mata. crava a estaca na têmpora dele. Nossa, que reviravolta, bem direta. Muito direta e decisiva. E logo depois, Baraque chega procurando por Cícera. E Jael simplesmente mostra o corpo para ele. Cumprindo a palavra de Débora, a honra foi para uma mulher. Exatamente. E a lição encerra essa parte citando Juízes 4:23. Assim Deus sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Uau, é uma história realmente impactante. Duas mulheres em papéis centrais de formas diferentes. Sem dúvida. E isso nos leva de volta à verdade prática que a gente mencionou no começo, né? Deus não discrimina as mulheres cristãs na sua obra, mas estabelece o tempo em que possa usá-las. O que essa análise do pastor Placídio parece querer destacar é justamente isso. A narrativa, como ele interpreta, mostra tanto a Débora, com sua liderança espiritual, profética, judicial, Sim, orientando. conceitual, quanto a Jael, com uma ação física corajosa, talvez até inesperada, mas que foi o golpe final na ameaça. Elas atuaram onde talvez houvesse uma lacuna, uma hesitação. Mostrando diferentes formas de ser instrumento, né? Exatamente. Diferentes facetas da coragem e da ação nas mãos de Deus, segunda lição. Então, para a gente fechar, fica talvez uma reflexão, né? Pensando nessa liderança da Débora e na ação da Jael. Como essa história, analisada assim, pode nos ajudar hoje a reconhecer e valorizar as diversas formas de coragem, os diferentes dons numa comunidade. Talvez até desafiando algumas expectativas mais tradicionais sobre quem pode liderar ou agir em momentos críticos. É uma excelente pergunta para se pensar. A história dela certamente provoca essa reflexão. Com certeza. Bom, se essa nossa conversa, essa análise foi útil para quem nos ouve, fica o convite para se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda bastante a gente. Isso aí. E, querendo Deus, até o nosso próximo encontro.